Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Nelson Catching Trends e eu sou o Nelson. Muito obrigado pela sua presença. Olha, o vídeo nunca foi a minha praia, tá? Eu fui blogueiro de 2004 a 2015 com uma atividade de hobby e apaixonado por análise técnica desde janeiro de 2012, há exatos 9 anos. Além do blog, tá, eu também ando pelo Twitter com uma conta exclusivamente para conversar sobre os ativos e preços de ações, etc. Essa conta está aqui, quem quiser me seguir lá no Twitter, pô, fica à vontade, vai ser um prazer recebê-los lá também, tá? Como esse é o primeiro vídeo do canal, além de piloto, ele vai servir para explicar rapidamente o que é a caixa de ferramentas Catching Trends que eu carrego hoje, depois desses 9 anos de estudos e experiência. Ele tem 4 ferramentas, tá? E eu vou começar pela caçulinha, que é o quadro de forças. O quadro de forças é uma ferramenta que eu tento buscar. Eu montei o quadro de forças com a expectativa de tentar buscar os ciclos da B3. Tá? Quando comecei a ideia, era saber como estavam posicionadas as ações que compõem o índice IBOV em relação aos parâmetros do Catching Trends que eu uso para as minhas análises. Eu publiquei o primeiro quadro desse de força em setembro, e de lá para cá eu venho publicando todo final de semana com a análise da ação da semana anterior. E aqui vale um parênteses interessante sobre a periodicidade desse quadro de força, né? É semanal porque é o melhor gráfico para se operar, tá? Quanto maior o tempo gráfico, mais próximo da realidade, da psicologia do mercado nós vamos estar. Mas isso nós teremos outras oportunidades para falar com mais profundidade, tá? O quadro de força é dividido por essa linha diagonal, tá? Os quadros que estão do lado direito, tá? Eles estão posicionados do lado da alta. E os que estão aqui do lado esquerdo, eles estão posicionados do lado de baixo. Mas nem todos andam na mesma velocidade, tá? Nós vemos aqui o quadro A, com contorno verde e interior verde, e o quadro F com contorno vermelho e interior vermelho, são as ativos que estão com mais força, com mais velocidade. Na alta, o pessoal do A, e na baixa, o pessoal do F. Tá? Então, são as pontas de alta e a ponta de baixa, de tração para subir e de fraqueza para cair. Junto disso, nós temos aqui os grupos B e E. Tá? O grupo B e E, eles têm característica de estarem perdendo um pouco a força do lado deles, seja a força de alta aqui no grupo B ou a força de baixa aqui no grupo E. Tá? Então, eles estão normalmente em situações de fazer pullback, de estarem consolidados, andando de lado, tá? Mas podem voltar. Tanto o B pode voltar para lá, como o E pode voltar para o F. Tá? E não quer dizer que eles precisem andar o E para o D ou o B para o C. Tá? Eles são intermediários. E às vezes você encontra belíssimas posições nesses dois grupos intermediários. Tá? O grupo C e o grupo D são os grupos de ativos que estão quase perdendo as características que colocam eles do lado direito ou do lado esquerdo na linha diagonal. Aqui no C, o pessoal está quase perdendo a situação de alta, e no D, esse pessoal está muito próximo de chegar e virar para uma posição de alta. Essa virada para a posição de alta, ela não é necessariamente de D para A, ela pode vir de D para B, pode vir de C para E, no caso da perda para a posição de baixa. Tá? Hoje eu uso basicamente o quadro de forças para filtrar ativos. Tá? Eu olho um gráfico e vou no quadro de forças para entender como o ativo está posicionado. Tá? Isso me ajuda a criar um screeningzinho de definir, olha, não adianta olhar para essa ação porque o quadro dela realmente não é de situação que ajude. Tá? A outra ferramenta
que é interessante a gente começar é o fibodinâmico. Tá? O fibodinâmico, ele tem uma característica muito interessante e ele nasceu da anotação de experiências ao longo desses anos todos. Ele basicamente é um canal de 144 períodos, tá? É um canal que eu tenho 144 candles, tá? E eu marco a posição mais alta, o fechamento mais alto nesses 144 períodos e a posição mais baixa de fechamento desses 144 períodos. O intervalo entre esses dois pontos, o ponto mais alto ganha essa verde escuro e o 100%, e o ponto mais baixo, a linha vermelha forte e o 0%. Intermediário, eu faço a divisão dos níveis de Fibonacci tradicional, 23,6, 38,2, 50%, 61,8, 76,4. Como é que o fibo dinâmico funciona? A ideia do fibo dinâmico é a gente poder trabalhar com a velocidade do pessoal que opera profissionalmente, tá? Com computadores de altíssima capacidade de processamento e fazendo milhões de cálculos, onde a psicologia do mercado muda a qualquer momento. Tá? Na essência, o fibo dinâmico trabalha acima da linha branca e abaixo da linha branca. A linha branca é o 50% de fibo. Tá? Essa linha que veio aqui para cima, caiu e voltou a subir agora. Os grupos abaixo, uma linha pontilhada mais próximo de 50 e uma linha mais forte acima do pontilhado, tá, determinam a passagem para zonas de forte tendência. A gente pode ver nesse exemplo aqui do S&P 500, no gráfico diário, que ele vinha aqui ó, subindo, encostado praticamente o tempo inteiro a linha de 100%. Tá? Ele fez um leve pullback, não perdeu o 76,4%, voltou a esticar e vai esticando, novo pullback próximo do 76,4%, e estica o 100, estica o teto. Quando ele começa a perder, que foi aqui no início do ano, que eu costumo chamar do buracão de 2020, ele perdeu até chegar próximo do zero. Aqui ele fez um pullback, bateu no 50%, na linha branca. De novo ele caiu e veio esticando, esticando, até chegar nesse último ponto. Aqui ele começa a subir e a gente vai perceber que ele vai subindo degrau por degrau. Trabalha muito em cima da linha branca, que é uma linha forte de mudança de lado, e definitivamente muda de lado. Aqui no início, no meio de maio, ele muda de lado e começa a subir. Subir, trabalha aqui nessa última linha e depois ele vai embora. Tá? Hoje, a posição do S&P 500 no fibo dinâmico é aqui em cima. Normalmente, quando ele estica o teto, nessa posição, por exemplo, ele vai até 112,8%. Tá? Eu deixo essa marcação do lado direito aqui, porque é importante quando ele estica o teto, seja o teto ou estica o fundo, normalmente ele vai pelo menos até os 112,8%. Caso não vá, é porque a força de subida ou de caída não é suficientemente forte. Tá? Então agora a gente pode olhar aqui o SP 500 e por mais que ele caia um dia, perca bastante como perdeu aqui, ele não deixa de perder a tendência de alta, que é o preço se manter entre os 76,4% e os 100%. Tá? Então essa é a ferramenta de fibodinâmica. Ela tá difundida, ela é aberta, tem gente lá no grupo, na TL do Twitter, que já portou ela, inclusive, para o Profit Chart. Tá? Então é uma ferramenta aberta, a ferramenta que a gente tem trabalhado muito, porque todo mundo pode usar essa ferramenta. Eu tenho focado muito no Twitter de trabalhar o fibodinâmico. Eu acho que tem ajudado muitas pessoas. Tá? Eu não coloquei aqui, mas a gente tem trabalhado também, porque para mim então, é um indicador que vai estar em todos os gráficos, tá? É a média móvel. Média móvel exponencial de 144 períodos.
tá? É um grande divisor também de suporte, resistência. Vocês podem ver aqui, ó, nessa subida do SP500, ele tocou na EMA 144, exponencial moving average, uma vez, duas, chegou perto aqui, terceira, bateu aqui na quarta, nessa queda maior, e é outra ferramenta que sustenta a virada de um lado e para o outro da tendência. Tá? Então, o fibro dinâmico é a ferramenta que hoje eu tenho trabalhado mais, que qualquer um pode usar. Tá? A partir de agora, o quadro de forças também tem publicado, todo mundo pode usar, e a partir de agora vamos ver outras ferramentas que tem mais alguma restrição de uso. Tá? Depois do fibro dinâmico, a outra ferramenta que eu costumo usar é a média retificada. Tá? E eu vou explicar para vocês o que é a média retificada. A média retificada foi uma busca muito grande que eu fiz, apanhando como todo mundo apanha, tá? De tentar fugir das zonas de consolidação. Tá? É uma pergunta que eu fazia constantemente, como é que eu faço para saber que eu estou numa consolidação? Porque às vezes parece que você passou de uma média, a média cruzou com a outra e pancada, você está consolidado. A média retificada, ela foi uma busca de descobrir aonde existia uma provável consolidação. De que forma? Essa média é calculada excluindo-se os pontos mais extremos, tá? Ou seja, vai muito para cima, vai muito para baixo, ela fica navegando para cima e para baixo. Esses pontos são excluídos do cálculo e a gente passa a ter, por exemplo, olha aqui, ó, esse pedaço aqui do Ibov, lá no início do ano, tá? A média retificada ficou flat. Ela mudou de cor porque a quantidade de fechamentos que estavam sendo adicionados já justificavam que havia uma possibilidade de mudança de lado, tá? Mas ela ficou flat. Ela não se mudou enquanto não houve um movimento concreto e forte para o lado oposto que ela vinha trabalhando. Tá? Então, o Catching Trends, ele me ajuda a descobrir os pontos de consolidação. Eu tenho usado o Catching Trends para fazer análise junto com o pessoal lá no Twitter, e vamos fazer aqui também agora no YouTube, tá? Mas ela é uma ferramenta que por enquanto ainda não está totalmente aberta, mas a teoria dela está explicada, está falada, qualquer um pode chegar, fazer trabalhos, buscar e ajustar e achar a sua melhor configuração para fazer a sua média retificada. Tá? E ela ajuda, porque olha aqui, ó, esse pedaço. Depois que o Ibov caiu no fundo do buraco e começou a voltar, fez esse pivô aqui, ele chegou aqui em cima. Quando ele bateu na média retificada, ele começou a orbitar em volta dela. Começou a orbitar e ela flat. Ela flat porque ela elimina esses valores extremos. Quando ela começou a determinar um aumento concreto, aqui quando passou desse topo, ela começou a inclinação. Tá? E quando começou a inclinação, a gente tem uma tendência muito forte, tá? A tendência que vai seguindo, entende? A gente tem diversas ferramentas que podem acompanhar essa perda de tendência. Muitas vezes as pessoas saem cedo de um trade com medo porque já subiu muito, já caiu muito, no caso de vendido, e a gente pode acompanhar. E aqui a média retificada é um grande suporte no movimento de tendência de alta. Você vê que ela, enquanto o preço não passa a orbitar em torno dela, ela fica flat, tá? É alta. É alta. E alguns pontos a gente pode encontrar, por exemplo, ela tocando a média retificada e voltando. Tá? Tocando a média retificada e voltando. Se ela toca a média retificada e a média retificada não muda de cor, é porque provavelmente ela vai continuar o movimento. Tá? Então é uma bela ferramenta para identificar consolidação e para identificar a possibilidade de mudanças de movimento de tendência ou continuidade. Tá? Então é outra ferramenta que a gente vai trabalhar, vai falar aqui mais dela com mais detalhe e vai trabalhar com todo mundo que quiser
aprender um pouco a respeito disso. A última ferramenta que eu tenho na minha caixa de ferramentas é uma ferramenta que ela me ajuda. Deixa eu buscá-la aqui só um minuto. Pronto, já estou com ela. Essa é algo que eu chamei de Catching Trends, tá? Catching Trends é ainda super fechado, tá? Não tem nem dica de como ele funciona, tá? E ele foi uma ferramenta desenvolvida do zero, com uma busca muito grande. Como eu poderia entrar em uma tendência quando a tendência estivesse se formando? Veja bem, pegar uma marola e a marola estourar antes de virar uma onda, o tombo é pequeno, o tombo é baixo, tá? Mas, às vezes a gente espera a onda ficar maior, e quando ela fica maior, se ela estourar antes da hora, a pancada é dolorida, entende? A pancada é forte. E a busca de Catching Trends foi para conseguir entrar o mais cedo possível. O que é Catching Trends? Catching Trends, na verdade, é automatizando uma análise que antes era analógica, tá? Uma análise que eu fazia de diversos elementos que eu buscava num gráfico, que foi o resultado dessas experiências todas, desses 9 anos de trabalho. Ele não está fechado, ele está constantemente sendo ajustado, aperta o parafuso aqui, muda um torque ali, e ele tem trabalhado. Ele serve para quê? Ele pinta os candles de um gráfico em 7 cores. Tá? Nós temos, podendo até identificar um pouco aqui, 2 tonalidades de verde, que é quando você está numa possibilidade de alta no início e já consolidada. A cor mais clara, tanto do verde quanto do vermelho, é a tendência já consolidada. Tá? A tendência consolidada e vai forte. O candle fechado, o candle sólido, é um candle de baixa. Tá? Mesmo colorido de verde pode ter um candle de baixa. Aqui, ó. Esse aqui é um candle de baixa. Tá? Esse aqui é um candle de alta, esse é um outro candle de alta, mas ainda estão coloridos em vermelho, porque aqui a tendência ainda estava com o resto da sombra de baixa que o ativo tinha no seu preço. Tá? A gente tem também, deixa eu ver se eu acho aqui algum, aqui, ó, aqui é um candle amarelo. O candle amarelo é um candle que diz, ó, cuidado, atenção, cuidado, porque você está mudando de lado. Tá? Você está deixando uma tendência, por exemplo, uma tendência de alta verde escuro e passando uma tendência de alta verde claro, ou mudando uma tendência de baixa verde escuro para verde claro, ou vice-versa, ou quando às vezes acontece até mesmo a saída direta do vermelho para o verde, ou do verde para o vermelho. É uma zona que pode dar muita complicação. Pode o preço voltar, como pode o preço continuar. Na maioria das vezes ele continua, tá? Mas é uma área que a gente tem que ficar atento, às vezes esperar sair para voltar depois que houver um rompimento ou num tempo gráfico mais baixo, você conseguir identificar se a tendência continuou ou se a tendência não continuou. Por fim, Catching Trends, a 7ª cor, ele vai pintar um candle de branco. Os candles de branco, eles anunciam, eles dão um anúncio de que existe a possibilidade de um pullback ou de uma mudança de tendência. Tá? Quando é um candle branco sólido, ele anuncia que pode ter chegado o topo dessa onda. Tá? E quando ele perde o mínimo, ele então confirma e vai fazer o movimento de baixa. Tá? Quando ele não tem confirmação, ou seja, quando ele não perde sua mínima, ele pode ser esquecido e quando passou o máximo é porque a tendência vai continuar. Aqui nesse caso, por exemplo, a gente tem um candle branco vazado. E aí ele mostra que a tendência de baixa pode ter terminado. Aqui pode ter sido o fundo dessa onda. E confirmado,
foi perdido o topo dele, a máxima do candle desse dia, e então o ativo fez um movimento de alta. Aqui, coincidentemente, foi em cima de um candle branco sólido para poder mostrar que haveria uma queda. Durante toda essa rampa de alta, tá? Aqui nós tivemos um candle que não foi confirmado, um foi confirmado, mas com stop muito próximo, outro não confirmado, outro não confirmado, outro não confirmado, e nesse momento nós estamos aqui com um candle branco sólido no gráfico diário, marcando uma possibilidade de pullback ou de reversão de tendência. Já chegamos a andar quase 2%, mas isso não é um pullback, tá? Ele pode falhar, como pode dar continuidade e descer, e a gente procurar, por exemplo, aqui a EMA 144, que é o único indicador que vai aparecer em todos os meus gráficos de Catching Trend. Todos eles têm a EMA 144. Ah, por que a EMA 144? Porque foi a média que eu usei, e eu usei quase todas as médias, que me trouxe o resultado que me deu mais segurança de acreditar nela. Seja como ponto de suporte, seja como ponto de resistência. Tá? Então eu uso a EMA 144 em qualquer tempo gráfico. Tá? É a 144 por conta da relação de Φ, tá? De Fibonacci, e é um número clássico de Φ. Tá? Então eu uso a 144 depois de ter testado uma quantidade gigantesca de médias. Tá? É a 144 que acompanha todo o meu gráfico. Aqui do lado eu trouxe um gráfico de Conga, ou a Cogna, a COGN3, COGN3 no semanal, para mostrar, por exemplo, aqui ó, o candle branco nessa situação não deu em nada, tá? E esse candle branco aqui sólido, junto com a média exponencial de 144, marcou o fim dessa forte tendência de alta de Cogna. E aí a gente teve então uma queda brutal que chegou a 50% de cima para baixo. A gente puxar de baixo para cima foi 100%. Então é essa a caixa de ferramenta que eu estou usando e estou querendo trazer para vocês aos poucos. O uso dela, a forma dela, a visão que eu tenho, que é uma visão interessante, e eu não estou fazendo só uma propaganda, é interessante porque você vai acabar vendo aqui comigo algumas formas de olhar e ler os gráficos diferentes do que a maioria das pessoas. Isso não quer dizer que funcione melhor, tá? Você pode ter um setup simples e direto, como a agulhada do Didi, que é fenomenal, não precisa aprender mais nada e você vai ganhar dinheiro esse tempo todo. Entende? Eu faço isso com muito prazer, por aprender, por descobrir novas formas, entende? E agora transferindo isso que eu aprendi sozinho e com os mestres todos, não fazendo curso com eles, mas aprendendo no material distribuído gratuitamente na internet, em livros, entende? Eu acho que só consigo hoje chegar e trazer isso para vocês porque eu estou no ombro desses caras todos. Tá? É o Didi, é o Storm, é o Ogro, é um monte de gente que... É o Igor, é o André, um monte de gente maravilhosa que tem aí ensinando há muitos anos, há mais de 2 décadas, que vale a pena a gente acompanhar e ver. Até porque, no fundo, a Bolsa só te dá 3 informações. Ela diz para você a data, um detalhe do segundo, ela diz para você a quantidade de papéis que foram negociados e ela te diz o preço. Daí a gente inventa uma montoeira de centenas de indicadores e formas de pintar seus gráficos para achar que te dá mais conforto para que você possa operar. Tá? Então é basicamente isso, não vou tomar mais seu tempo. A gente está começando a jornada aqui no canal.
no canal de vídeo, tá? É bastante interessante ver como é que isso vai funcionar. Esse piloto vai acabar sendo a temporada 0, episódio 0, entende? Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike também. Ao longo dos próximos vídeos, nós iremos ajustar a programação e ver como é que vai funcionar. Tempos, etc. Eu não tenho experiência nenhuma em vídeo, essa é a minha primeira experiência e vou aprendendo. Peço a compreensão de vocês. Agradeço muito por terem estado aqui comigo. Um abraço forte e sucesso!